Eu sou Eduardo de Souza e este é mais um vídeo de Abre o Jogo aqui do nosso canal. Hoje, depois de um longo e tenebroso inverno, depois de uma longa e interminável data FIFA, estamos aqui para falar mais uma vez sobre o Flamengo e essa reta final de Campeonato Brasileiro. Hoje, jogo importantíssimo para as pretensões do rubro-negro, tanto em termos de título, que é um pouco mais distante esse sonho, mas principalmente com relação à Copa Libertadores da América de 2024. Flamengo, que ainda não garantiu vaga direta na fase de grupos, tem um jogo hoje dificílimo contra a equipe do Red Bull Bragantino. Flamengo e RB Bragantino se enfrentam nesta quinta-feira, dia 23 de novembro de 2023, às 21h30, no estádio do Maracanã, para fechar a 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, partida que foi adiada há algumas semanas em função do estádio do Maracanã estar cedido para a preparação da final da Copa Libertadores. Desta forma, o Flamengo mexeu os pauzinhos nos bastidores da CBF e conseguiu adiar essa partida para que jogasse no Maracanã. E é exatamente o que vai acontecer hoje. Vamos trazer as informações a respeito deste jogo que acontece daqui a pouquinho, como eu disse, lá no Maracanã. Flamengo e Bragantino tirarão o último asterisco da tabela do Brasileiro nesta quinta-feira, às 21h30 de Brasília, no Maracanã. Assim que Braulio da Silva Machado apitar o final do duelo, todas as equipes terão 34 partidas. Cariocas e paulistas se enfrentam em jogo adiado da 30ª rodada. Como eu disse, Flamengo e Bragantino vão realizar essa partida que está faltando lá da 30ª rodada, assim como Fortaleza e Botafogo também irão se enfrentar, só que mais cedo, às 19h, também em partida que foi adiada, mas em função do Fortaleza estar envolvido na final da Copa Sul-Americana. Então, desta forma, hoje, no dia 23, o asterisco dentro do Campeonato Brasileiro ele acaba e todas as equipes terão 34 partidas dentro do Brasileirão 2023. Resta saber como irá terminar essa rodada. Os dois jogos de hoje interessam diretamente, óbvio, o Flamengo pelo confronto que tem contra o Bragantino e o Botafogo pelo confronto que tem contra o Fortaleza, que também interessa ao Flamengo, uma vez que se o Botafogo perder para o Fortaleza e o Flamengo vencer o Red Bull Bragantino, o Flamengo empata em número de pontos com o Alvinegro Carioca e fica a 2 pontos somente do time do Palmeiras, que atualmente é o líder do campeonato, com uma partida a mais, tanto em relação ao Botafogo quanto em relação ao Flamengo. Vamos ver então como será o final desta rodada, para a gente projetar o que pode ser feito nessa reta final de Brasileirão, que irão restar somente 4 partidas para terminar o campeonato. Vamos dar sequência às informações. Agora vamos às informações do time do Bragantino, também conhecido como Massa Bruta, time lá de Bragança Paulista. O Bragantino vem de um empate por 2-2 com o Botafogo no último dia 12 lá no estádio Nabi Abichedi. O resultado deixou a equipe na 4ª colocação com 59 pontos. Com o objetivo de garantir uma vaga na Libertadores, o Massa Bruta destaca a importância deste confronto direto para seguir no G4. O time aposta no bom retrospecto após as pausas da data FIFA. Nas últimas 3, venceu todos os jogos que vieram na sequência. Uma das vitórias, inclusive, foi sobre o Flamengo por 4-0 naquele fatídico jogo pós-data FIFA, em que o Flamengo parecia estar jogando numa velocidade de slow motion e o Bragantino jogando a 200 km por hora. O Flamengo foi simplesmente atropelado naquele jogo, onde sofreu mais de 30 finalizações, sendo que 13 no gol e nenhuma do Flamengo acertou a meta do goleiro Cleiton. O Bragantino terá mudanças em relação aos titulares do jogo contra o Botafogo. O zagueiro Léo Realpe, que estava com a seleção do Equador, também está suspenso pelo 3º amarelo. Lucas Cunha ou Lucas Rafael são os prováveis substitutos. O lateral direito Andrés Hurtado também estava com a seleção do Equador e deve ser substituído por Aderlan. No ataque, Elinho volta a ficar à disposição após um jogo suspenso.
A dúvida se Pedro Caixinha irá manter Eduardo Sacha e Thiago Borbas juntos no time titular. Essas são as informações do Massa Bruta, do time lá da capital da linguiça, lá de Bragança Paulista. E vamos ver agora como será a possível distribuição desse time dentro de campo para o jogo contra o Flamengo daqui a pouquinho. Essa aqui deve ser a provável escalação e a formação do time do Pedro Caixinha para encarar o Flamengo dentro do Maracanã. Um jogo dificílimo, por sinal, ao que tudo indica. Cleiton, que contra o Flamengo costuma virar o Manuel Neuer, assim como o Tadeu lá do Goiás. Aderlan, Lucas Cunha, Léo Ortiz, Juninho Capixaba. Fernandes, Jadson Silva, Lucas Evangelista, Elinho, Sacha e Mosqueira. O Mosqueira, por sinal, foi um grande destaque no jogo dos 4-0 lá no primeiro turno. O cara comeu a bola, jogou o que podia, o que não podia. Parece que todo mundo desse time do Bragantino, quando encara o Flamengo, vira um jogador extra classe. Foi assim também com relação ao Mosqueira, que jogou muita bola naquele jogo. Por sinal, foi um dos destaques da partida, enfrentando o Flamengo lá no Nabi Abichedi. Vamos agora às informações do rubro-negro carioca. O Flamengo vem de um empate frustrante com o Fluminense, em que foi muito melhor no primeiro tempo e acabou perdendo fôlego no segundo. Tite, pela primeira vez desde que chegou, está com o departamento médico zerado e só tem um desfalque, que será o senhor Gabriel Barbosa, que foi expulso contra o Fluminense. Desta forma, irá reforçar o ataque do Flamengo na noite de hoje, ficando de fora deste confronto, com esquema especial para trazer Arrascaeta, Pulgar e Varela, mas principalmente Arrascaeta e Pulgar em jatos particulares. O Flamengo tem força praticamente máxima para encarar o Bragantino. Gabriel, ou Gabigol, o antigo Gabigol, expulso dos acréscimos do Fla-Flu, é o único desfalque. Aliás, em relação ao último jogo, a única mudança deve ser o retorno de Ayrton Lucas no lugar de Felipe Luiz, atuando pela lateral esquerda do time comandado pelo Tite, técnico Adenor Bach, que vai levar a campo, como eu disse, provavelmente o mesmo time que encarou a equipe do Fluminense. A única alteração deve ser a entrada do Ayrton Lucas no lugar do Felipe Luiz. Esta deve ser a formação do Flamengo, o famoso 4-1-4-1 que o Tite tanto gosta, com o Pulgar como único volante, Gerson e Arrascaeta fazendo as vezes de meia. Isso aqui, quando o Flamengo tem a bola, vira quase um 4-3-3 com dois meias bem articuladores. O Cebolinha aberto pela esquerda, cortando a diagonal no individual, no 1 contra 1. E o Luiz Araújo fazendo o mesmo pelo lado direito, apoiando o Pedro. E aqui vamos ver se ele vai abrir o corredor para o Ayrton Lucas ou se o Ayrton Lucas vai ficar mais contido, assim como o Mateuzinho tem ficado mais contido nos jogos do Flamengo. No momento defensivo, essas linhas aqui elas baixam e vira um 4-5-1 no momento defensivo. Forma praticamente esse ferrolhinho aqui, com o Pedro fazendo a primeira linha de marcação, pegando os zagueiros. E aqui a segunda linha de marcação com 5 homens, onde Cebolinha e Luiz Araújo fazem muito bem essa recomposição, como a gente já disse aqui nos vídeos. E a linha de defensores formada por Mateuzinho, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Esse deve ser o time do Flamengo para encarar a equipe do Bragantino logo mais. Esperar agora a confirmação da escalação para ver se realmente será essa escalação. Aqui, como eu disse para vocês, a tabela do Campeonato Brasileiro. Nós temos aqui, em primeiro lugar, o Palmeiras, com 62 pontos, o Botafogo com 60, mas com um jogo a menos, o Grêmio com 59, o adversário do Flamengo com 59 também, com um jogo a menos, óbvio, porque pega o Flamengo, o Atlético Mineiro com 57 e o Flamengo com 57. Se o Flamengo vence o Bragantino, ele vai a 60 pontos e salta para a terceira posição do campeonato, porque ele empata em número de pontos com o Botafogo, mas perde nos critérios de desempate. E fica a 2 pontos do líder Palmeiras, sendo que o Palmeiras, no fim de semana, ainda tem compromissos importantes, exatamente contra o Fortaleza, atuando lá na capital do Ceará. Então,
Se bem que a tabela do Palmeiras ela é muito mais fácil, digamos assim, se comparada à tabela do Flamengo, por exemplo. Então, na verdade, o que o Flamengo tem que fazer é a sua parte, que não fez durante o decorrer do ano, ganhar as partidas que restam e torcer por tropeços dos times que estão lá na frente, para que o Flamengo possa sonhar ainda em conquistar o título, mas hoje a realidade do Flamengo é muito mais Copa Libertadores, fase de grupos direta, do que ir para a pré-Libertadores, que iria comprometer todo o calendário de preparação para 2024. Aqui nós temos a equipe de arbitragem para o jogo de hoje. Braulio da Silva Machado, péssimo árbitro lá de Santa Catarina, horrível, péssimo, tenebroso árbitro lá de Santa Catarina. O assistente 1, Bruno Bosquilha. Assistente 2, Eduardo Gonçalves da Cruz. O árbitro de vídeo, Rodrigo de Alonso, lá de Santa Catarina também. E o quarto árbitro, Tarcísio Pinheiro Caetano, do Rio de Janeiro. Essa é a equipe de arbitragem para a partida de logo mais entre Flamengo e Red Bull Bragantino. Hoje, inclusive, dia 23 de novembro, é uma data importantíssima no calendário do rubro-negro, pois fazem 4 anos da conquista da glória eterna, a segunda conquista importantíssima, com aqueles 2 gols de Gabriel Barbosa no finalzinho contra o River Plate, atuando lá em Lima, os 2 minutos talvez mais importantes dos últimos anos da história do Flamengo, e também aniversário dos 42 anos da primeira conquista da glória eterna da Libertadores, lá em 23 de novembro de 1981, quando Zico e companhia, aquele timaço com Leandro, Júnior, Adílio, Andrade, conquistaram a primeira Libertadores do Flamengo em cima do Cobreloa, em partidas dificílimas, marcadas por muita violência por parte da equipe chilena. Então hoje é aniversário das 2 glórias eternas que o Flamengo conquistou. A primeira no dia 23 de novembro de 1981, a segunda em 23 de novembro de 2019, e ano passado o Flamengo conquistou a terceira, alcançando assim 3 conquistas da Libertadores, mas hoje a data é marcante pelas 2 primeiras conquistas. E para o rubro-negro mais novo, mais novinho, a mais recente, 2019, extremamente marcante para a história de todo o torcedor do Flamengo, talvez um dos dias mais felizes da história do Flamengo e para a torcida do Flamengo. Pedi para vocês se inscreverem no canal, acione o sininho para receber as notificações, deixa o like porque é muito importante e divulgue para os amigos e para as amigas que torcem para o Flamengo, para que o canal Flamengo Sem Limites possa continuar crescendo e trazendo bastante conteúdo a todos vocês. Um forte abraço, se cuidem e saudações rubro-negras.